Graças e paz, amados. Se vocês olhassem para o meu coração, pudessem, ia ver quanta gratidão eu estar aqui. Nessa pandemia, só 2 vezes preguei no domingo, né? Gravado até, mas louvo a Deus por estar com vocês. Infelizmente, vocês estão todos mascarados, né? Mas é um prazer enorme, né? Eu queria saber os visitantes, os aniversariantes de hoje. O de hoje. Levanta aí, por favor. Tem 3 aqui, né? Israel, Érica e Patrícia. Deus abençoe vocês. Vocês permaneçam em pé. Durante a semana, até hoje, semana passada até hoje, que é o primeiro dia da semana, quem aniversariou, levante, por favor. Nice, Rutenberg, Sonali. Então vamos orar por este pessoal, esses irmãos amados. Vamos ficar em pé também. Eu não vou mandar abraçar vocês, que não podem, né? Vamos orar. Pai querido, te louvamos por estas vidas, que tu proporcionaste mais um ano de vida, mas suplicamos, na soma destes anos, haja qualidade de vida para eles. E de hoje em diante, essa qualidade se intensifique de maneira tal que esses queridos irmãos sejam abastecidos por Ti, na força do Teu poder, tanto material como espiritual e também, Senhor, fisicamente. Produz um efeito, um impacto tremendo, estendendo as tuas poderosas mãos sobre estas vidas. Obrigado, Senhor, por estes amados irmãos, tão amados do meu coração, e muito mais, infinitamente mais, o teu amor por eles é sem sombra de dúvida. Muito obrigado por tudo, por esta noite maravilhosa, pelo privilégio, maior privilégio, de falar de Ti, das Tuas grandezas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Temos alguns instantes. 1, 2, 3. Eu queria aqui saber os nomes. Tira um pouquinho a máscara aí e fale alto. Wellington dos Anjos. Fátima. Gustavo. Mais alguém? Deus abençoe grandemente, né? O Elton é o amigo do Célio, né? Deus abençoe grandemente. Diz que vive mesmo. É um homem de palavra mesmo. Deus abençoe grandemente. É um prazer tê-lo aqui. Vocês também. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Meus irmãos, vamos abrir o livro. O único livro de Deus. O livro pelo qual Deus faz todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então as coisas que tem nesse livro não contém a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Deus não aceita outra coisa, é o único livro. Eu disse onde? Em qual livro? Vocês estão prestando atenção, graças a Deus. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Quem achou, fica em pé. Nós vamos meditar 26 a 39, mas nós só vamos ler agora o 26 e 27. Amém? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém, vivia nos sepulcros. Conversemos com o Pai Celestial que está aqui.
Pai querido, obrigado pelo teu infinito amor, tua misericórdia, e exerce novamente a tua misericórdia esta noite, trazendo luz ao nosso entendimento para aplicarmos a tua palavra à nossa vida. Abençoa os nossos queridos visitantes desta noite, a tua boa mão esteja trabalhando nas mentes, corações, nas vidas e em suas famílias. Que o teu nome seja engrandecido esta noite através desta palavra. E sabemos que a tua palavra não volta para ti vazia. E neste momento trabalha em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar. Eu fico a pensar, meus queridos, porque Jesus deixa uma agenda recheada, porque deixa multidões, porque atravessa o mar da Galileia, se expõe a uma tempestade furiosa, como Marcos diz. Eu só consigo pensar em duas coisas: o seu amor que excede todo entendimento, como também a grande submissão dele ao seu Pai. A Bíblia nos mostra que Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão, moveu-se de compaixão, porque eram multidões que viviam como se não tivesse um pastor. E lembro também o que ele próprio disse em conversa com os seus discípulos, em João 4,34, após uma conversa com aquela mulher samaritana, quando ele disse, a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E como é que Jesus Cristo, meus queridos, deixa a sua agenda cheia, expõe a tempestade por causa de uma pessoa? Jesus Cristo nunca trabalhou reagindo aos problemas, mas trabalhou sempre com a agenda dele. Ele não deixou nem a sua mãe tocar na sua agenda, quando ele disse para ela, não é chegada a minha hora. E é impressionante, amados, cumpre cabalmente o que a Bíblia diz sobre este amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, que Paulo chega a dizer que excede todo entendimento. É impressionante que ele é movido não porque a pessoa merece, não pelos merecimentos humanos, mas o amor desde a eternidade que ele teve. Vocês não estarem aqui por acaso, porque Deus não trabalha por acaso. Deus trabalha sobre a sua determinação. Ele cumpre a sua palavra para tudo. E, meus irmãos, nós podemos aprender muitas coisas nesse texto. É um texto que dá muito tempo para a meditação. Mas nós queríamos e queremos trazer para vocês 3 grandes lições para a minha vida, que falaram a esse texto, neste texto. Por que Jesus se expôs? Porque tinha uma pessoa que precisava dele e que estava na agenda dele, de seu amor e de obediência ao Pai. Então vamos chamar essa meditação, esse sermão, comprometimento supremo. É o que Deus requer. O valor de uma ovelha
é extremamente grande. Levou Cristo a se sacrificar de uma morte de cruz, a mais terrível morte. E este atravessar demonstra o quanto vale aquele para o qual Cristo morreu, que ele morreu. Enfrentou essa tempestade, deixou esta multidão, porque a Bíblia diz que amou os seus e amou até o fim. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não trabalha sem levar em conta a eficácia do seu trabalho. Isaías 53:11 nos garante: ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará a muitos. Que maravilha, amados. E este homem era exatamente o alvo de transformação que Jesus Cristo iria efetuar. Ele não saiu do outro lado do mar da Galileia para ir a Gerasa, a Gadara, quer dizer, só por ir. Não pense que a rejeição daqueles homens de Gadara mudara a agenda de Jesus Cristo. Ele atingiu eficazmente o que queria: libertar aquele homem. Jesus, após a travessia, chega a Gadara, a maior e mais importante das 10 cidades daquela região, que o nosso querido Marcos chama de Decápolis. Deca, 10. Polis, cidades. 10 cidades, e Gadara é a mais importante. Mesmo situada na Palestina, aquela população vivia sob a cultura grego-romana, e também não vivia sobre os costumes religiosos judaicos. Jesus Cristo vai mostrando que este evangelho não seria só para os judeus, mas iria atingir todas as nações. E esta cidade que viveu sob o domínio de vários reis, de vários povos, sendo destruída e reconstruída várias vezes, que é às vezes confundida quase eu confundi, com Gerasa, que ficava a poucos quilômetros uma da outra. Esta cidade, que vivia sob domínio de povos, de reis, em sua longa história, retrata muito bem a situação daquele homem, que vivia, no caso dele, vivia sob o domínio de Satanás. Ela viveu, essa cidade, muito tempo subjugada, como este homem estava subjugado a demônios. Então, amados, esse texto ensina que a supremacia de Jesus Cristo estava sobre tudo e sobre todos. E é interessante que, pouco tempo atrás, ele repreende o mar como se, na mesma terminologia que se repreende demônios. E nós vamos ver coisas interessantes, amados, nesse texto. Então, comprometimento, meus queridos, vamos pensar em 3 coisas.
o comprometimento com Jesus, o comprometimento com Deus. Em primeiro lugar, não existe compatibilidade. Entenda-se compatibilidade como harmonia, como concerto, como acordo, como concordância. Assim que chega em Gerasa, o homem possesso por muitos demônios chega até Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 27, logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. O homem que estava dominado há muito tempo mesmo, não sabemos quanto, aqui diz muito, estava sobre a escravidão satânica. Eu não sei se os irmãos já presenciaram uma pessoa endemoniada. Nas minhas andanças desses 44 anos de crente em Jesus Cristo, eu presenciei, começando lá em casa, antes de ser crente. Que minha mãe era espírita e as reuniões eram lá em casa, mas é terrível. Enganador. O diabo é muito enganador. Tem gente que é bem calminha, tem gente que é muito como este aqui, tremendamente brabo, vamos chamar assim, na nossa linguagem. Mas, amados, este homem grita que tenho eu contigo, que nós temos contigo, que era uma legião, que temos eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Que interessante, amados. Ele chamou Jesus de quê? Filho do Altíssimo. Essa expressão era para ser dita pelos os queridos discípulos. Mas quando Jesus Cristo acalmou a tempestade, acalmou os ventos, repreendeu os ventos, estes homens chegaram a dizer, quem é este? Veja que os demônios sabem realmente quem é Jesus Cristo, muito mais que muitos crentes. E aqui diz, amados, ele diz, não temos parte em comum contigo, é como que dissesse isso. Esta expressão quer dizer isso, que tem eu contigo, quer dizer, não temos parte alguma contigo. Preste bem atenção. Não há harmonia, não há concordância, não há acordo entre você, se você for crente, com o mundo que jaz o maligno, como 1 João capítulo 5, 18 diz. Hoje, infelizmente, muitos querem viver como cristãos, mas associado a práticas incompatíveis com a realidade cristã. Tiago chama-nos a atenção, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você não tem nada a ver com este mundo, com este sistema rebelde contra Deus. Este mundo que quer só o egocentrismo, quer a soberba da vida, quer a concupiscência dos olhos, quer a concupiscência da carne, viver de acordo com o padrão do homem, da carne, do diabo. Você não é parte dele. Não podemos, não devemos, e Jesus Cristo orou nesse sentido que nós não devemos sair do mundo, em termos terra, mas não devemos sair em harmonia com ele. Qualquer atitude que leve à infidelidade a Deus
é inimizade com Ele. E sabemos que o mundo, a Bíblia, como eu já disse, jaz o maligno, isto é, faz a vontade do diabo. O mundo é a humanidade em rebelião contra Deus. Não podemos, meus queridos, se deixar modelar. Pelo contrário, Paulo nos ensina a não imitar este mundo, mas renovar sempre a mente, descontaminar a cabeça, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não faz parte de um culto aqui só, mas a nossa vida ser um culto contínuo a Deus, que engrandeça o seu nome, que nós enchemos a nossa cabeça da palavra de Deus. O escritor de Salmos, um dos escritores de Salmos, chega até a dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode dizer para mim: ah, pastor, o que tem a ver comigo? Eu não sou um homem possesso de demônios, né? Estou aqui bem bom. Eu me lembro, viu, dos anjos, pode chamar assim, né? Que eu era jovem, isso quer dizer que faz muito tempo. Me chamaram para pregar na Igreja Presbiteriana da Liberdade, que depois eu fui pastor lá. Eu era presidente de Federação de Mocidades. E cheguei lá, abri a palavra em 1 João capítulo 2, que dizia: jovens, sois fortes, venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Quando eu li esse texto, uma pessoa endemoniada entrou na igreja, e gritando: é mentira, é mentira. E veio para me bater. Levantou os punhos, eu peguei nos seus punhos. E ele disse: você não pode comigo. Eu disse: tem razão, mas quem está em mim é maior do que está em você, saia dele. Aí ele caiu, em nome de Jesus Cristo. Talvez você não esteja nessa situação, mas eu quero dizer uma coisa, amado. A Bíblia diz que Paulo, falando aos crentes de Corinto, ele ensinava que as más associações, as associações mundanas, ele chegou até a dizer no capítulo 6, 23, ou no capítulo 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele chama a atenção daquela cidade, daqueles crentes daquela cidade. Ele ensina que não devemos andar em harmonia com o maligno. O crente não tem nada a ver com o incrédulo. Ele chega a fazer certas perguntas: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união o crente com o incrédulo? Você pode ver em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 15. Não se deve, amado, ter nenhuma ligação permanente entre o crente e o mundo controlado pelo diabo. Qualquer ligação que comprometa a sua relação com Deus deve ser rejeitada, porque Deus rejeita. Não é compatível com Jesus Cristo. Este homem vivia em total escravidão. Esse homem vivia na sarjeta, vivia na solidão, nos lugares mais evitáveis. Conheço uma pessoa que disse que nunca entrará, a não ser na morte, num cemitério que ele
fica tremendo. Não vai em hospital também, e em delegacia. Depois de algum tempo, este homem teve um colasso nervoso tão tremendo que passou 5 anos sem trabalhar. E este homem aqui vivia na solidão, vivia nos sepulcros. Era um homem violento de tal maneira, a Bíblia fala até fúria em Marcos. Vivia de tal maneira que vivia à margem da sociedade. Era uma pessoa não grata, que não dava para conviver. O povo tinha medo dele. Os demônios, além de fazê-lo andar nu, ele não habitava em casa alguma, não tinha contato com ninguém, vivia sem dormir. E o que é pior, amados, os demônios o levavam a se autoferir. Era uma vida deprimente. Nada que fosse compatível à vida que Deus oferece a você e a mim. Talvez as pessoas podem dizer, como eu disse, mas eu não sou possesso. E eu pergunto, muda-se o relacionamento com Deus por isso? Biblicamente, amado, eu sinto dizer que não. Veja que Jesus disse, não aos demoniados, não às pessoas que realmente tinham uma vida desregrada, em vícios, etc. Jesus Cristo disse a religiosos, profundos religiosos. Ele disse uma coisa dura, eu não posso dizer isso porque ele é que é onisciente, mas ele disse claramente a umas pessoas, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Interessante, né, irmão? Pessoas religiosas, criam um só Deus, jejuavam, oravam. Jesus Cristo diz, o pai de vocês é quem? O diabo. Nem todo aquele que diz ser é. Por isso, vocês, queridos visitantes, não pensem que aqui estão, nesse lugar, um bando de anjinhos. Mas pessoas com defeitos. E eu digo mais, podem ter, entre os quais que dizem servir a Jesus, não são deles. E olha, amados, isso é que Jesus Cristo disse. Eu não posso afirmar especificamente quem é quem aqui, mas Jesus conhece o que lhe pertence. Ele disse a Timóteo, eu sei os que me pertencem. João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, diz algo interessante que vocês podem até ler quando o nosso querido Andailson colocar. Mas vou ler, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Tem um terceiro lugar aqui? Não. Terceiro tipo de pessoa? Não. Todo aquele que não pratica justiça, a justiça de Deus, que é em Cristo Jesus, não procede de Deus, mas aquele que, e nem aquele que não ama seu irmão. Aqui mostra nesse texto que há dois tipos de pessoas, filhos de Deus e filhos do diabo. Ou é ou não é. Não há meio de ser compatíveis. Veja que a ideia de que está falando, a ideia de que falando em Deus está bom. Não, para Jesus Cristo não. Já ouviu falar, falando em Deus está bom. Todo caminho dá em Deus. Não, só um caminho dá em Deus, compromisso com Jesus. Ele expressa isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É engano total pensar.
Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia nos mostra que os demônios creem e estremecem, segundo Tiago 2,19. Não obedecem. E veja, deixa a Bíblia aberta sempre aí, veja no versículo do texto lido nosso, o versículo 28. Então viu a Jesus, prostou-se diante dele, expressão de adoração, olha bem, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de quem? Deus o Altíssimo, tu és Deus. E Jesus Cristo foi morto, porque uma das coisas que foi morto, não só porque ele quebrantava o sábado, mas porque se dizia filho de Deus, sendo igual a Deus. Pode olhar em João 5,18. Então esse homem tinha uma confissão, não de fé, mas uma declaração corretíssima de Deus. Aliás, os demônios tinham muito mais precisão nas suas afirmações que muita gente. Ele não encontrou em Israel, o povo que ele veio, nenhuma declaração correta dessa, a não ser quando alguém foi iluminado, orientado por Deus, o Pai. Foi Pedro. Essa não foi você que fez isso, foi o Pai que revelou. E esses demônios sabiam inteiramente quem era Jesus Cristo. Mateus 8,29 também expressa isso. Tu és o Deus Altíssimo, tu filho do Deus Altíssimo, tu és Deus. Quantas pessoas negam a divindade de Cristo aí? Mas os demônios sabiam bem quem ele era. E não só sabiam quem ele era, mas também o que estava reservado para eles. Vieste atormentar-nos. Em outra expressão lá, vieste atormentar-nos. Antes do tempo sabia até que ia ter o dia de julgamento. E muitas pessoas estão vivendo de todas as maneiras, esquecendo que um dia você vai ajustar a conta com Deus. Não brinque de ser igrejeiro, mas se comprometa com Jesus. Porque a vida com Jesus é incompatível com o do mundo. Em segundo lugar, meus queridos, a partir do versículo 29, diz aí o seguinte: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E continua: ora andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então fica até aí. A segunda coisa que podemos aprender, além de não há compatibilidade, não há harmonia entre o seguidor de Cristo e o do mundo, também a Bíblia nos ensina que não existe
neutralidade. Não tem essa história de ficar em cima do muro. Eu quero te dizer, baseado numa ilustração e é bíblica, aqueles que ficam em cima do muro são exatamente também do diabo. Os demônios não poderiam mais permanecer neste homem. Ou eram os demônios ou Jesus. Não tem meio termo. Essa expressão eu sou quase crente. Eu não bebo, não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, não diz nada. A única maneira de entrar no céu é um comprometimento com quem? Com Jesus. O demônio teria que sair. No caso, demônios. Sim. Os teólogos liberais chegam a dizer, não, ele tinha um distúrbio mental. Não, ele tinha 6.000 demônios na vida. Se for pensar como usa o termo legião, é uma corporação romana de 6.000 homens. Era demônio a valer, né? Era terrível a vida dele. Jesus não foi na enganação dos demônios, na declaração certíssima de quem ele era. Ele não foi na conversa deles. Porque a gente tem que ter muito cuidado, viu? Certa vez, desculpa eu falar de novo, é a minha experiência. Estava na escola dominical, agora pastor, lá na Igreja Presbiteriana da Liberdade. Aí chegou um rapaz pedindo água, pediu para ir no banheiro, pediu para que eu orasse por ele. Eu disse, está certo, eu vou orar por você. Ele foi no banheiro, voltou. Eu fui lá, já tinha terminado a escola dominical, eu fui lá atrás do templo, lá no departamento infantil, e uma moça chegou para mim, pastor, tem um rapaz estranho lá na igreja, vá lá. E quando eu olhei, era o rapaz. E estava estranho. Entrou tranquilo. Mas quando eu coloquei a mão na cabeça, ele deu um salto e ficou falando como um porco. Eu me lembrei até dessa passagem aqui, hein? E caiu deitado. Colocamos a mão sobre ele, bem baixinho no ouvido, sai em nome de Jesus Cristo. E ele saiu, ele ficou, onde é que eu estou? O que é que vocês fizeram comigo? Preste bem atenção, que ele não sabia coisa alguma. Estava tranquilo. Isso pode enganar a muitos. Eu soube de gente que falou até em línguas estranhas. Mas eram demônios. E aqui Jesus Cristo não foi na conversa dele. Eles disseram uma confissão estupenda, maravilhosa, real, verdadeira. Mas essa confissão não é aquela que o homem faz para a salvação. Não é uma confissão verdadeira. Não é uma confissão que leva à obediência, uma transformação de vida. Não é uma confissão de regeneração, de transformação. Porque a confissão de regeneração, de confissão correta, certa, bíblica, acontece o que Jesus Cristo disse em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os porqueiros e o povo de Gerasa, de Gadara, quer dizer, ficaram na neutralidade. Por conta do medo. E também de achar que a libertação espiritual não era mais importante do que os seus interesses pessoais.
Eles não perseguiram Jesus, mas também não recepcionaram. Ficaram no meio termo. E o que é Jesus Cristo diz, Célio, quanto a isso? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou você é, ou não é. Como diz os vencedores por Cristo cantando, pega ou larga de vez. Não vá brincar de ser, tem que ser. Para muitos, seguir Jesus não é algo que requer mudança. Eu creio muito em Jesus, mas a vida diz outra coisa. Não é verdade? Aqui uma coisa, lá fora outra. É incompatível. Deus não aceita essa neutralidade. Eu acho tão bonita a música evangélica. Eu acho tão bonita a pregação. Nesses dias de pandemia, eu tenho ouvido direto, porque estou evangelizando 125 pessoas através do WhatsApp. Eu ouço direto. Que mensagem linda, pastor. Que maravilha de mensagem. Mas não entrega a vida a Jesus Cristo. Vale o quê? Nada. Deus não admite vida dupla. São pessoas que acham que pode viver dessa maneira. Deus não aceita essa neutralidade. O povo preferiu que ele não permanecesse na sua terra. Esse povo não queria compromisso. Melhor era evitar problemas. Eita, esse desastre financeiro, né? 2.000 porcos, hein? Quanto seria hoje? Não sei. Quem for o porqueiro aí? Não podemos ter, mas nós vamos ter muito mais. Se numa pessoa ele fez isso, quanto mais ele vive entre nós. Tem pessoas que não querem assumir o compromisso real, verdadeiro com Cristo, quer viver uma vida de banho-maria. Lá e cá. Mas você se engana, Jesus Cristo não aceita esse tipo de cristianismo. Quantas pessoas acham que amam Jesus, contudo vivem uma vida de neutralidade, dizendo que todo caminho dá em Deus. Jesus disse bem claramente, nem todo que me diz Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Não tem parte comigo, não vos conheço, porque praticais iniquidades. Sabe o a quem ele disse isso? Pessoas que expulsavam demônios, pessoas que faziam maravilhas, pessoas que curavam, faziam maravilhas. Em teu nome não fizemos isso, aquilo, outro. Coloca aí, por favor, para o pessoal ver aí. Mateus 7, 21 a 23. Em teu nome, Jesus Cristo diz, não vos conheço, não reconheço vocês como filhos, porque vocês praticam o quê? Iniquidade. Fala do meu nome, ora em meu nome, pratica muitas coisas em meu nome, mas não pertence ao nome. Não são propriedades de Deus. Ele mostra isso, vocês podem dar uma olhada aí. Meus queridos, Deus chama sempre a atenção para si, para chamar Renata a responsabilidade, para chamar a Maurenice a responsabilidade, para chamar você, meu querido, que está ouvindo pela internet. Deus chama você à responsabilidade. E Deus quer uma definição. Josué chega assim e diz, escolher a quem se vais. Não foi? E ele assumiu. Eu e minha casa, o quê? Servimos ao Senhor.
não serviremos, servimos. No templo de Isaías, por exemplo, o povo estava cocheando em dois pensamentos: se Baal era Deus, se Baal era o Senhor, ou se Deus era o Senhor. E o nosso querido Elias fez uma pergunta: até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar dessa maneira? Até quando? Vocês escolham. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas não fiqueis em dois pensamentos. Não fiquem lá ou cá. Meus queridos, como você está? Você tem um comprometimento com Deus? Aqueles homens, aquelas mulheres ficaram calados, mas Deus já definiu. Porque não é ficar calada, a expressão por aqui, né? Quem cala consente. Mas já definiu perante Deus. Deus chegou para Elias: olha, Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Não se dobraram. Eles são meus. Não beijou a boca ao chão. Se quiser servir a Jesus, tem que colocá-lo acima de qualquer coisa. Acima de pessoas. Você não deve abandonar a família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Mas Deus tem que ser acima de sua esposa, acima do seu filho. Você não deve abandonar a sua profissão, se Deus não chamar assim como foi comigo. Tive que deixar tudo. Mas os seus projetos de vida têm que estar submetidos a Deus. Tem que estar. Você não pode esvaziar sua conta bancária, não precisa. Vender o seu carro, vender isso, aquilo outro e dar por aí. Mas tudo isso tem que estar sob a orientação de Deus. Aí ele disse: aquele que não renuncia tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Tudo deve estar submetido a Deus. Deus não aceita possessões materiais que tomem o lugar que lhe é devido. Porque Deus tem direito a você tanto por criação como por redenção. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo chega no Sermão do Monte e diz: não podeis servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você tem que definir. Os demônios creem. Os demônios conhecem Jesus, mas não obedecem a Jesus. Alguém se lembra dos filhos de Seva? Lá no capítulo 19, 14 em diante. Em Jesus, a quem Paulo prega, saiam demônios. Eram 7 filhos. Os demônios: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês não conhecem. E deixaram nus. Os demônios deixaram aqueles homens nus. Deus quer definição. Eu não sei se apareceu um demoniado aqui, quem que corre?
Certa vez eu estava numa igreja, sentado assim, ó, ouvindo a escola dominical, uma menina ficou endemoniada, o que tinha, não sei porquê. Não tenho nada contra. O que tinha de mulher fugiu. Eu não sei como descer tão rapidamente aquelas escadas. Só ficou uma, e essa era descrente. E desgraçado ainda acusou, né? Achando que ela era crente. Defina-se. Não há mutualidade no reino. Uma coisa e outra. Em terceiro e último lugar, meus queridos, está no versículo 38 e 39. Vamos ler. Tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A terceira coisa que nós podemos ver aqui, meus queridos, que é o comprometimento. Não existe passividade. Eu sou crente que tudo mais vai para o inferno. Eu já sou crente. É contra a Bíblia. Se você teve um real encontro com Jesus Cristo, tem que mudar. E não só mudar, não só ser liberto como este homem fez. Ou melhor, foi atingido pelo poder de Deus, foi liberto. Mas ele saiu a trabalhar, servir a Jesus Cristo. Deus não aceita turistas e nem aceita espectadores no reino de Deus. Tem que agir. Deus, nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Este amor que eu falei no começo, que Jesus expôs a tempestade, a rejeição, mais tarde a ser crucificado, deve lhe constranger a viver inteiramente para Ele. Paulo diz que em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, para que os que agora vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nosso querido Joséilson, o reverendo Joséilson, tem falado na escola dominical sobre o trabalho na perspectiva de Deus. Muito bom. E você pense nisso, no seu trabalho, você cultuar Deus, fazendo como se fosse para Deus, seja patrão, seja empregada, cultue a Deus no seu trabalho, com honestidade, sinceridade. Jesus Cristo nos ensina aqui nesse 38, 39, você não vai comigo fisicamente, mas eu vou com você nessas cidades todas. Aqui, meus queridos, diz cidade, vá para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. E diz aqui, então foi ele anunciando por toda a cidade as coisas que Jesus lhe tinha feito. Preste atenção, Marcos 5,20 mostra que ele foi a Decápolis, como eu falei já aqui, Deca, 10, policidade, e aquelas cidades reconheceram Jesus Cristo através daquele homem. Interessante. Um dos escritores do Evangelho, as pessoas ficavam pasmas. Meu Deus, o que aconteceu com este homem? Eu conheci esse homem maltrapilho, rasgado, cortado, vivia no cemitério, vivia na sarjeta, mas agora uma nova pessoa restaurada, trazida à sociedade, trazida à família, e agora anuncia algo maravilhoso. Ele deixou de ser uma pessoa que causava espanto, medo, terror, para ser um pacificador, um promotor de paz, entregando as boas novas de salvação.
É impossível. É impossível. É impossível você ter um encontro com Deus e permanecer o mesmo e permanecer na passividade. Certa mulher, sabendo que Jesus Cristo estava na cidade, levou um vaso de alabastro. Derramou sobre Jesus. Com suas lágrimas, enxugou os pés de Jesus. Enxugou com seus cabelos. E aquele fariseu que se achava melhor do que os outros, melhor que aquela mulher, cometeu 2 pecados. Primeiro, duvidou de Jesus Cristo, do que ele era. Se esse homem for profeta, sabia muito bem quem é esta mulher. E o outro erro foi essa aí, a condenação dessa mulher. Eu falando em minha palavra, Jesus Cristo joga uma parábola para cima dele e diz: olha, uma pessoa devia 500, vamos chamar aqui, 500 reais. E outra devia 50. Aí, essa pessoa perdoa tudo, tanto de um como o outro. Quem é que vai ficar mais grato? Quem vai ter uma motivação maior para ser grato? O Simão disse: a quem? Ele perdoou 500. Pois é. Eu cheguei aqui. Você não me tratou como um bom anfitrião. Não lavou os meus pés como deveria mandar os empregados. Não me ungiu. Essa mulher fez tudo isso que você deveria fazer. Por isso, quem mais se perdoa, mais se ama. Você tem amado Jesus como deve. Meus queridos, nós precisamos ter o cuidado. O fariseu condenou a mulher e duvidou de Jesus. Como é que está a sua vida? Talvez você o confesse corretamente, como os demônios, mas a sua vida diz ao contrário. Não há passividade. Aquele que recebeu o perdão de todos os pecados e recebeu o novo nascimento jamais fica na passividade. Não coloca obstáculo para servir, mas nele há um constrangimento por causa do amor de Deus para servir a Deus em qualquer circunstância. Esses versículos 38 e 39, o liberto queria acompanhar Jesus Cristo fisicamente. Mas Jesus diz: não, vá para Decápolis, não só para a sua cidade, mas para todas as 10. E este homem mostrou que Jesus Cristo não só tinha liberto, mas tem entrado na sua vida, mudado o seu coração. Se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. As coisas o quê? Velhas já passaram e tudo se fez novo. É um Pedro que negou diante de poucas pessoas naquela fogueira, se aquentava. Tu és um deles? Não, não sou. Tu és um deles? Não, não sou. Tu vivias com ele? Não. Deus transforma este Pedro e perante o sinédrio, o tribunal judaico, ele disse: não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. Paulo fala dos Tessalonicenses que a palavra de Deus não foi apenas em palavras, mas foi em poder do Espírito Santo, de tal maneira que se repercutiu a transformação daqueles homens em 2 grandes regiões, Macedônia e Acaia.
Macedônia e Acaia se repercutiu. Eles se tornaram imitadores de Deus, imitadores de Paulo, com a vida, não em palavras. Este homem recebeu a libertação, mas também contou a todos o que Deus efetuara nele. Jesus Cristo disse: vai dizer tudo o que Deus lhe fez. Não pode haver passividade. Meus queridos, para encerrar, estava ali um homem outrora solitário, sepulcros, longe da família, atormentado pelos demônios, agora na companhia das melhores companhias, Jesus. Jesus tinha saído fisicamente, mas acompanhava no seu coração. Este homem foi transformado. Era um homem violento, quebrava tudo, os grilhões, vivia nos desertos. Era um homem que espalhava medo, terror. Agora estava bem vestido. O registro era com a mente sã, mudado. A calmaria no mar da Galileia efetuada por Jesus Cristo era muito menos importante que a calmaria no coração daquele homem, que agora estava adorando o Senhor Jesus. Este homem era agitado todo o tempo por causa dos demônios. Não dormia, dia e noite, perambulando, sob o domínio dos demônios. Agora estava devolvido à sociedade. Poderia viver em comunidade, poderia dormir, que outrora não podia. Podia trabalhar, mas a cabeça dele, que girava na cabeça dele, que permanecia na cabeça dele, era pregar o evangelho para as outras pessoas. Esse homem não era egoísta, de solidão para viver na sociedade. Este homem era autodestrutivo, agora proclamador de vida, agora vivia entre os mortos, outrora vivia entre os mortos, agora proclamando vida aos mortos espirituais. É mudança, com uma só mensagem. Dizia o que Jesus havia feito. Não é difícil proclamar essa verdade. Se Jesus Cristo fez alguma coisa com Célio, é impossível Célio ficar calado. Ele se rasgava, amados, andava nu, era pobre, cego, nu, agora vivia com vestes espirituais lavadas pelo sangue de Jesus. Ele tinha 6.000 demônios. Agora vivia na companhia de Jesus e dos anjos. Vida cristã é tudo ou nada. Para segui-lo é pegar ou largar. Pega ou larga de vez. Não existe uma vida em compatibilidade, sem compatibilidade, sem neutralidade, sem passividade com o mundo. Tem que deixar. O que Deus quer que você viva na comparatividade. Ser semelhante a quem? A Jesus. Deus quer que você viva na mutualidade. Um relacionamento com Jesus. Deus quer que você viva na cumplicidade. O que Jesus quiser, eu quero. O que Jesus disser, eu digo. Porque não há outra vida. Que você esta noite diga como Pedro: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida. Que Deus abençoe.